Nós vamos direto agora até a operação policial que aconteceu hoje, com o objetivo de dar cumprimento a mandados de prisão e busca e apreensão contra suspeitos de roubo de celulares. Essa operação foi deflagrada pela Delegacia de Roubos da capital na manhã desta quinta-feira. E a repórter Maria Maciel tem essas informações ao vivo e vai trazer para a gente a atualização. Maria Maciel, você, bom dia. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Esse grupo ele já vinha sendo investigado há alguns meses e os suspeitos tiveram a prisão decretada pela Justiça. Até agora, 3 pessoas foram presas e 2 envolvidos continuam foragidos. Eu converso agora com o delegado Tiago Prado, que coordenou essa operação. Boa tarde, delegado. Como é que agia essa organização criminosa? Olá, boa tarde a todos. Então, há alguns meses a gente já vem investigando esse grupo, após a prática de um assalto contra um comerciante de iPhones. Esse comerciante, naquela ocasião, iria vender um celular para um dos membros desse grupo, como se fosse um cliente qualquer, quando foi abordado e rendido dentro da própria casa, e de lá foram subtraídos 18 aparelhos da marca iPhone. A partir daí foi iniciada a investigação, 12 aparelhos desses 18 foram recuperados pelas equipes aqui da DERC e devolvidos à vítima. Quando então identificamos que os autores do crime, ou seja, os vendedores desses iPhones, eram sempre as mesmas pessoas. A partir daí, então, a gente reuniu elementos probatórios e a Justiça decretou a prisão dos membros desse grupo, quando então, na manhã de hoje, nos reunimos, junto com a asfixia, para cumprir os mandados. E o objetivo do grupo era que subtrair esses celulares era revender por um preço bem mais baixo no mercado de forma ilícita. Corretamente. Alguns celulares eram utilizados pelos membros dos grupos e outros eram comercializados. Uma das pessoas tinha, inclusive, essa função de comercializar esses aparelhos. Ele não iria para a cena do crime, ele apenas estava responsável ali por vender esses aparelhos celulares roubados. E como é que eles conseguiam desbloquear esses aparelhos? Nesse caso específico, todos foram roubados ainda na caixa, então não havia necessidade de desbloquear. Os outros celulares que foram roubados, aí sim, eles estavam utilizando daquela velha técnica de enviar uma isca, enviar uma senha para a vítima, para, se caso ela caísse, informasse os dados, aí sim, eles desbloqueavam e vendiam no mercado informal. Dessas pessoas presas, um dos que estão foragidos seria um líder dessa quadrilha? Isso, o principal suspeito é o Anderson Rafael Casimiro, conhecido como Anderson Sheik. Ele se encontra foragido, não foi encontrado, e a gente pede inclusive apoio da população, caso tenha informações sobre o paradeiro desse indivíduo, que ligue para 181, que um disque denúncia de forma anônima. A gente pode, quem sabe assim, com essas informações, efetuar a prisão dele e diminuir o índice de roubo aqui na nossa cidade. Esses que foram presos já tinham passagem pela polícia? Qual era o histórico deles? Sim, já tinham passagem pela polícia, O Anderson mesmo já é acusado de 3 assaltos. Os outros indivíduos também já tinham passagem por roubo e receptação, sempre crimes contra o patrimônio. Para se ter ideia, na manhã de hoje, nos mandados de busca e apreensão que foram cumpridos, mais de 15 aparelhos foram apreendidos. Aparelhos eles sem procedência lícita, E agora a gente trabalha para tentar identificar os seus proprietários que fizeram um boletim de ocorrência para que a gente possa restituir. Além desse comerciante, outras vítimas podem ter sido lesadas também por esse mesmo grupo? Com certeza, podem ter sido assaltadas por essas pessoas, por isso a importância de fazer o boletim de ocorrência e descrever ali as características dos suspeitos, como foi o modus operandi, para que a gente possa reunir essas informações e atribuir a maior quantidade de crimes a esses indivíduos para que eles passem mais tempo atrás das grades. Certo. Obrigada, então, delegado, pelas informações, parabéns por esse trabalho. Então, nessa operação que continua, a polícia ainda está em busca desses 2 foragidos, dentre eles o líder dessa quadrilha. Voltamos com você, Wilson. Muito bem, Maria, muito obrigado. Agora, antes, Maria, de encerrarmos, aproveitar a disponibilidade do Dr. Tiago Prado, em relação a essa quadrilha que tinha, inclusive, especialização em iPhone. O que nós tínhamos visto muitas vezes era que os bandidos, ao perceberem que estavam levando qualquer aparelho de iPhone, eles descartavam esse aparelho por conta de não ter condições de desbloqueá-los, porque era mais complicado, e também do rastreamento. E essa quadrilha parece que se especializou em iPhone. Queria que você perguntasse esses detalhes ao Dr. Tiago Prado, por favor, Maria Maciel. Bom, o delegado Wilson está perguntando o seguinte, Ele fala sobre essa questão do aparelho dessa marca iPhone, que até então
os criminosos não tinham tanto interesse devido à dificuldade de rastrear ou mesmo desbloquear. Agora, essa quadrilha, ela se especializou nisso? Isso. Eles criaram essa nova modalidade, né, de colher essas informações da vítima, né, enganando as vítimas, mais uma vez, além do roubo. E então, quando eles conseguem a senha do iPhone da vítima, eles conseguem então desbloquear os aparelhos e vender no mercado informal. Por isso que a pessoa que foi assaltada e teve o celular da marca iPhone roubado, não deve clicar, em hipótese alguma, em links enviados por mensagem de texto ou até mesmo por SMS. Os criminosos estão se utilizando dessa prática, se passando pela Apple, né, que é a empresa da marca, e uma modalidade que não existe. A Apple não entra em contato com ninguém através de WhatsApp e por mensagem de texto. Por isso a orientação é que entre diretamente no site da Apple do seu computador, que é o iCloud.com, ou também através aqui da Delegacia de Roubos, que a gente passa toda a orientação. Os criminosos têm se aproveitado disso, né, da vítima que tem o interesse em recuperar o seu aparelho e acaba clicando ali. Eles agem assim mesmo, né? Querendo enganar as vítimas, colocando ali no texto da mensagem que o celular da vítima foi recuperado, foi encontrado e que para ela rastrear aquele aparelho, basta ela clicar no link e informar os seus dados. Só que aquilo ali é uma farsa, né? A partir dali os criminosos pegam essas informações e conseguem então desbloquear o aparelho da vítima. Em alguns casos, inclusive, como a vítima tinha ali no seu aparelho informações sensíveis, os criminosos ainda praticaram o crime de extorsão contra aquela pessoa, que foi bastante complicado aquela situação, tendo em vista que tinha imagens íntimas da pessoa no próprio iPhone. Agora, lembrando também, delegado, que você comprar o celular dessa forma, né, ilegalmente, também é um crime, né? É o crime de receptação e é graças à receptação que existe essa quantidade enorme de roubo de smartphones aqui na nossa cidade. Porque o assaltante não quer ficar com 15, 20 celulares dentro de sua casa. Ele só tem 2 ouvidos, na verdade. Ele quer vender esses aparelhos. E é com a receptação que ele acaba vendendo para essas pessoas que compram mesmo sem nota, mesmo sem saber a procedência lícita do aparelho, e acabam fomentando a prática de crimes como esse. Obrigada, delegado, pelas informações. Então, recomendações importantes para proprietários desses celulares, tipo iPhone, de todo celular. Todo cuidado é pouco, porque cada vez mais esses criminosos se utilizam de uma brechazinha, de um descuido ou mesmo dessa vulnerabilidade das pessoas. É com você, Wilson.